Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um livro de um biólogo canadense chamado Farley Moa. Eu ando por aí garimpando alguns livros, provavelmente esse é um que vocês não vão encontrar. Ele teve uma tradução para o português há muitos anos atrás. Esse livro foi editado em 1963. Farley Moa é um autor que nasceu em 1921, então vocês veem que ele é bem antigo, né, digamos assim. Esse livro é muito interessante. A história do Farley Moa é a seguinte: ele é um biólogo. Então, quando ele escreveu esse livro, ele criou um personagem de si mesmo. Ele se apresenta como um biólogo incompetente, inconsequente e muito engraçado. Ele vai contar pra gente que ele se formou com péssimas notas, não conseguiu emprego em lugar nenhum e foi obrigado a trabalhar numa repartição do governo muito chata, onde ele passava os dias fazendo literalmente nada, preenchendo algumas papeladas, nada muito interessante. Até que um dia um biólogo se demitiu e o chefe dele falou para ele: olha, nós temos que levar para o governo um projeto de estudo explicando como e por que os lobos estão dizimando os caribus. E o nosso biólogo se demitiu. Como você é biólogo, você quer ir para lá? E ele aceitou, ficou todo entusiasmado, ia fazer um trabalho de campo. E aí começa toda uma história incrível e deliciosa. O autor é muito bem-humorado. Ele vai contar para nós que ele foi enviado para o norte, bem para o norte mesmo, praticamente na última cidade onde havia gente branca morando, e aí começava o território dos esquimós. E ele foi mandado para lá no começo do inverno, no meio do inverno, aliás, né? Porque ele teria que começar a fazer pesquisa dele. Quando começasse a primavera, ele já teria que estar lá com todos os equipamentos armados. Então, um avião levou uma série de equipamentos e caixas com ele, deixou ele naquela cidadezinha, onde deveria haver um piloto de um teco-teco qualquer esperando por ele. Mas esse piloto tinha sofrido um acidente, não estava dirigindo o avião, falou: olha, eu não posso levá-lo, mas tem um outro piloto aqui na cidade, que é o fulano. E quando ele foi procurar esse outro piloto, ele estava começando uma tempestade de neve. E o piloto falou assim para ele: olha, eu não vou te levar, porque está começando uma tempestade. Se eu for te levar, eu não sei se eu vou poder voltar. E além disso, você não tem nenhum endereço para onde ir. Ele dizia: não, eu tenho que estar na margem desse rio. Mas que rio, cara? Nós estamos no inverno, está tudo congelado. Eu nem vou saber achar esse rio, eu não vou te levar, seria uma irresponsabilidade. E lá ficou ele com aquele monte de caixa, numa cidade onde ele não conhecia ninguém. E aí ele foi comer uma refeição num barzinho local e começou a conversar e contar da situação dele. E apareceu um cidadão que falou para ele: olha, eu tenho um teco-teco aí, eu sei dirigir. Se você me pagar, eu te levo. E aí ele pegou todas as coisas dele, enfiou lá no aviãozinho do rapaz e foi embora. E a única coisa que ele sabia, né, as coordenadas de onde ele teria que ficar. Quando o camarada chegou naquele local, quer dizer, era perto de uma floresta, era onde deveria ser a margem do rio, não havia quase ninguém, a tempestade de neve já havia começado e o camarada falou assim para ele: tem certeza que você quer ficar aqui? Sim, quero, eu tenho que fazer meu projeto aqui. Aí esse camarada desce o avião, desembarca logo as caixas dele, fala: olha, eu tenho que voltar logo porque a tempestade está piorando, tá? Boa sorte. E vai embora. E de repente ele se vê no meio do nada. Aí ele vai abrir as caixas, procurar a barraca para montar, e quando ele está todo lá atrapalhado tentando montar a barraca, lembramos, né, que naquela época não deveriam ser essas barracas modernas que nós temos agora, que você puxa uma cordinha, pluf, uma coisa de plástico já está montada. Devia ser aquelas barracas mais antigas, né, que você tem que montar realmente. Quando de repente ele ouviu um grito: uau! E ele olha e ele vê um monte de cachorro, né, uns husky siberianos, todos se atropelando, né?
E atrás dos cachorros tem um trenó. E no trenó está um esquimó. E o esquimó está muito bravo com ele. O que você está fazendo aqui, cara? No meio do caminho? Eu quase que te atropelo. Aí ele vai e fala, não, é que o meu avião acabou de me deixar aqui. Mas que avião? Você vai para onde? E aí ele fala, eu não sei. Eu sou um biólogo. Aí explicou, né, que ele estava lá, porque ele ia fazer uma equipe de campo, ele teria que ficar lá pelos próximos 6 meses, fazendo um estudo sobre os lobos. Esquimó olha para ele, mas você tá doido, cara? Vem para minha casa, que aqui você vai morrer de frio. E aí pegou as coisas dele, tudo, enfiou tudo no trenó e foram para a casa do esquimó. E aquela tempestade de neve, aquela confusão. E aí o que aconteceu? Esse esquimó sabia falar inglês, então eles conseguiram se comunicar. E esse esquimó também morava sozinho. E aí ele ficou morando com o esquimó. E nos próximos dias ele foi ver que do outro lado do rio havia lobos, né? Ele começou a procurar, e finalmente ele achou um casal de lobos. E começou a observar aqueles lobos, e logo ele descobriu que na realidade eram 3 lobos. Era um casal de lobo e um outro lobo macho que também morava junto com eles. E ele apelidou esse outro lobo macho de Tio Jorge. E aí ele fica lá e resolve, né, quando a tempestade passa e o clima está assim mais normalzinho, ele resolve montar a câmera fotográfica dele, sai com a maleta cheia de coisas para fazer anotações e vai lá em frente à caverna dos lobos. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque ele passa o dia inteirinho no alto de uma colina, olhando para a caverna dos lobos e nada dos lobos. Aí no final da tarde ele já está cansado e fala, puxa vida, né? Que azar o meu, para onde será que foram esses lobos? E aí ele começa a desmontar a câmera dele, e quando ele olha para trás, os 2 lobos estão a menos de 5 metros dele, deitados assim numa posição de observação, né? E os lobos estão muito calmamente olhando para ele. Ele não sabe há quanto tempo aqueles lobos estavam lá observando ele. Ele leva um tremendo de um susto, mas aí ele começa a se mexer bem devagarinho, arruma as coisas dele, se retira, e os lobos continuam o caminho e entram na toca. E aí ele vai contar para a gente uma série de coisas que aconteceu, uma série de fatos muito interessantes que ele descobre a respeito dos lobos. O que eu achei sensacional foi a linguagem dos lobos, né? De vez em quando apareciam outros lobos, como visitas, né? Paravam ali e uivavam e latiam. E esse esquimó com quem ele morava, algumas vezes acompanhava ele e dizia assim, o lobo está falando isso, o lobo está falando aquilo. E ele dizia, esse esquimó está maluco, ele está imaginando coisa. Um dia, eles estavam ali e os lobos estavam conversando com as visitas, e de repente o esquimó levantou e falou, ah, meu primo está chegando, eu tenho que buscá-lo, e saiu correndo. Ele não entendeu nada. Depois, quando ele voltou para casa, ele ouve o trenó do esquimó, que estava vindo com 3 pessoas lá dentro. Ah, esse é meu primo, essa é a esposa dele, esse é um outro amigo. Aí eles contam que eles resolveram aproveitar que estava um dia bonito, que havia uma série de dias sem neve, e eles iam aproveitar aqueles dias para fazer uma visita para o primo. E aí ele pergunta, mas você não sabia da visita? Não. Como é que você foi buscar eles? Os lobos estavam conversando e o lobo que estava visitando falou que ele viu 3 pessoas andando na nossa direção. Ora, aqui só moro eu, então a pessoa que estava vindo nessa direção só podia ser alguém da minha família. O mais próximo que mora aqui é meu primo, então eu fui buscar o meu primo. E aí ele percebeu que realmente não era loucura do esquimó. Os lobos têm uma linguagem e eles se comunicam entre eles. Ele também apresentou muitas coisas interessantes a respeito da política canadense, que era, no mínimo, estranha, né? Começo metade do século, eles não tinham todos esses parâmetros de segurança que tem hoje, a começar pela maneira como deixaram ele lá no meio do nada, né? Você fica aí na beira do rio, sem ninguém, se vira, e entre os pertences dele tinha um rádio. E vamos esclarecer que era um rádio antigo, daquele tipo rádio amador. Não se tinha internet naquela época. E quando ele chega lá, ele desmonta
prepara o rádio, ele vai avisar que ele chegou. Aí ele pega lá o código de rádio amador dele e manda uma mensagem para Toronto lá, cheguei, tá. E nada de receber resposta. Depois, lá no final do livro, quase quando ele está terminando a sua pesquisa, ele vai receber um comunicado. Por causa das condições atmosféricas do Polo Norte e algumas coisas físicas que acontecem com as ondas de rádio naquela região, a comunicação dele não veio para Toronto. Ela foi desviada e chegou em algum lugar na América do Sul. A pessoa que recebeu a mensagem não sabia falar inglês e levou algum tempo pedindo ajuda para outros até entender que aquela mensagem era de alguém do Canadá. E aí reenviou a mensagem para um órgão do governo em Quebec. E aí Quebec não sabia o que fazer com aquilo. Até descobrirem de quem era a mensagem e para onde a mensagem ia, a missão dele já tinha quase terminado. Bom, a outra coisa interessante que acontece no final do livro é que ele tinha várias fichas para preencher, coisas burocráticas, né? Ele aprendeu coisas interessantíssimas com os lobos que ele escrevia num diário, mas nada daquilo estava nas perguntas do governo. Mas o governo perguntava coisas do tipo qual era o tamanho das fezes, qual era o tamanho da cova, e a única coisa que ele não tinha escrito daquela papelada era justamente as dimensões da cova, porque sempre tinha algum lobo lá. Ou era a loba, ou era o lobo, ou era o tio Jorge, ou eram os lobinhos que ficavam lá. E aí ele fica, puxa, né, eu preciso dar um jeito de ir até lá. E os lobinhos já estavam lobões, né? Já estavam crescidos. E aí ele vai um dia e vê os pais saindo com os lobinhos. E aí ele fica olhando, pô, se o outro lobo sair é minha hora. E dali a pouco ele vê o outro lobo sair. Aí ele, mais que correndo, fica todo entusiasmado e vai lá. E resolve entrar na toca do lobo. Não vai ter ninguém, é a minha hora. Ele pega as réguas que ele tem, as trenas, e entra lá na caverna. Quando ele chega lá na caverna, ele começa a medir a altura do chão ao teto, começa a medir a lateral, e aí ele se vira para trás para medir o comprimento da caverna e ele vê dois pares de olhos olhando para ele. E ele fica paralisado, ele fica aterrorizado. Eu estou na caverna do lobo e tem dois lobos aqui dentro. E aí ele sabe que se ele tivesse uma espingarda ali com ele na hora, ele nem pensaria, ele tinha atirado nos lobos e matado. Aí ele levou alguns segundos para perceber que era a loba com um dos lobinhos. A loba tinha voltado para a caverna, ele não tinha percebido. E aí ele vai bem devagarinho, andando para trás. Quando ele sai da caverna, ele começa a correr feito um doido. E de repente ele se dá conta de que quem era o mais civilizado aí, ele ou a loba? E ele se lembra de que ele teria atirado na loba se ele tivesse uma arma. E ele se sente muito, muito mal com ele mesmo. Porque aqueles lobos eram, de certa forma, amigos que ele tinha feito durante aqueles meses. Ele havia acompanhado aqueles lobos na caçada, aqueles lobos respeitavam o território dele, eles nunca se atacaram e sempre se respeitaram. E ele se sente muito mal, porque esse livro é muito interessante, ele é escrito de um jeito cômico, para quem gosta da natureza, para quem gosta de detalhes de nações e política, eu recomendo. Tem também um filme que foi feito, esse filme está na Netflix, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Esse livro é o mais famoso do autor, ele escreveu mais de 40 livros durante sua vida e eu recomendo fortemente que vocês leiam. Até logo.